Bom dia. Bom dia, gente. So, good morning, everyone. Então, hoje eu separei um texto para compartilhar com vocês. Desde que meu pai falou que eu ia pregar, eu estava sentindo ele no meu coração, bem antes, na verdade. E eu não sabia como formular direito, como desenvolver ele. Mas o tema, basicamente, se é que a gente pode dar um tema para uma mensagem, é escolhas. Tá ligado? Tá ligado. O tema é escolhas. Na verdade, a escolha que a gente tem que fazer diariamente. A gente é feito de carne e de espírito, a gente sabe disso. Manu, você vai traduzir? Pode agora sim. Nós somos feitos de carne e de espírito. We are made of flesh and spirit. E a gente, todo santo dia, tem que tomar uma decisão na nossa vida de escolher alimentar ou um ou outro. And daily we have to make the decision to feed one another. Quando eu estava lendo a Bíblia há umas semanas atrás, eu li um texto que se encontra em Lucas 22. Não precisa abrir. When I was reading the Bible a week ago, I was reading a text that is in Luke 22. E eu não vou ler ele, mas basicamente falava do momento em que Jesus ele estava prestes a ser crucificado. Was the moment that Jesus was very close to the moment of the crucifixion. E o que ele fez foi ir para o monte orar. E tem um versículo, uma frase muito interessante que fala: em momento de maior agonia, foi aí sim que ele orou mais intensamente. And he goes for the Mount of Olives to pray, and has a phrase that says that in the moment, with when you have the higher pain, the bigger pain, was the moment that he prayed more harder. Ou seja, no momento em que ele estava sofrendo, mais assim, com maior agonia no coração, talvez com o maior medo que ele já sentiu, foi aí sim que ele buscou mais a Deus. The moment that he was most scared and suffered the most pain was the moment that he most seek for God. E aí isso começou a falar muito no meu coração, porque às vezes essa nem é a nossa reação, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas em meio a uma decisão difícil, And this come to my heart because sometimes yes or not, but when you have to do when we are in a hard situation, nós temos que escolher buscar a Deus. we have to choose to seek God. E eu digo que isso é uma escolha porque a gente tem o livre-arbítrio. I say this is a choice because we have the free habit. E todo santo dia a gente tem a oportunidade de fazer o que ele espera e de fazer o que ele não espera de nós também. And every day we have the opportunity to do what he wants and also to do what he doesn't want. Quando a gente pensa que Jesus estava prestes a ser crucificado, dilacerado numa cruz, And when we think that Jesus was close to die in the cross, ele podia ter ouvido a carne dele, que estava gritando de medo, gritando de dor. he could heard his flesh that was yelling of pain. Mas ele escolheu buscar a Deus, orar mais intensamente. E aquilo deu força para ele fazer o que ele fez, que foi morrer na cruz por nós. But he chose to seek God, and this make him more stronger to do what he did, that was die for us. E antes da gente ler o texto que eu vou falar hoje, eu queria que a gente pudesse ir pensando e que esse fosse uma mensagem assim de reflexão realmente, para a gente olhar para o nosso próprio eu e pensar: a gente tem buscado realmente Ele todos os dias? And before we start this preaching, I want to think with you, and also make you think if we really seek God every day. Abram suas Bíblias, por favor, em Gálatas 5. A gente vai ler do verso 16 até o 25. Obrigada. E lá em Gálatas 5, 16 a 25, diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Emanuel precisa ler? Vai, pode ler. So in Galatians 5, from the versicle 16 says, "So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are under law, not under law. These acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, decision, affections, and envy, drunkards, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like that will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law." Vamos orar. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. O Senhor sabe, como já foi orado aqui por outras pessoas, que nós não temos um entendimento santo para entender as coisas que vêm do reino de Deus, mas que o Senhor possa estar conosco agora, que o Seu Espírito possa entrar nos nossos corações e fazer com que nós entendamos realmente o que Você quer falar com a gente, o que o Senhor quer falar com a gente essa manhã. Eu te peço que me abençoe, que o Senhor possa me guiar e que não seja eu, como a Aline disse, mas que seja o Espírito Santo falando através de mim. É isso que eu te peço e agradeço por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, para contextualizar, basicamente, o que a gente acabou de ler, Gálatas é uma carta que Paulo escreve, né, ao povo da Galácia. E esse povo, ele era um povo assim que amava a liberdade. Eles visavam muito isso. So to contextualize, the Galatians is Paul make the Galatians card for the Galatians, and the people of this place was a people that was always seeking for the freedom. E por que Paulo escreveu essa carta para eles? Porque basicamente veio um grupo de falsos irmãos querendo meio que dizer que eles precisavam fazer algo para ser salvos, que na verdade não era isso que Deus esperava. So Paul write this letter to them because have some fake brothers that was saying to them to do things that actually isn't on the Bible. Então eles começaram a falar que o que Paulo ensinou era errado e o que esses irmãos tinham ensinado era o certo e levaria à salvação. So they start to tell that what Paul say was wrong and what these fake brothers said was the correct, and if the people do what these brothers said, they will go for the heavens. Basicamente eles foram persuadidos vamos dizer, fazer uma coisa que não era esperada. So they convinced them to do something that wasn't expected. E se a gente trouxer para os dias de hoje, isso acontece muito também. Quantas vezes nós não somos persuadidos pelas vontades da nossa carne e escolhemos
seguir algo que não é o que Deus espera da gente. And nowadays this happen a lot because a lot of times we decide to do what our flesh says to do and not do what God says to do. Todos os dias a gente é persuadido a fazer algo que nos afasta de Deus. Every day we are convinced to do something that is not what is God's will. Às vezes por pessoas, por um relacionamento, por qualquer coisa do tipo. We are convinced by people, by relationships and by anything. E eu queria que você pensasse no que você tem feito. Como eu disse, hoje eu queria que a gente pudesse olhar bastante para dentro de si e pensasse no que nós temos feito todo santo dia, ou não todo dia, mas com frequência que nos afaste de Deus. So I want to invite you to look for yourself, to see what you are doing, if it's something good and something that God wants or something that your flesh wants. E eu queria que você entendesse que isso é uma escolha que você faz. And I want you to understand that this is a choice that you make. O pastor Maranhão, né, que esteve aqui semana passada, Roberto Maranhão, eu estava até comentando com a Duda, ele falou uma coisa interessante. Ele falou, você sabe o que você sabe o que você faz de errado que te afasta de Deus, então para. So last week, Pastor Roberto Maranhão came and said to my sister and to Eduarda that you know what is wrong, so stop doing what is wrong. E eu achei engraçado porque a maneira como ele falou parecia ser tão fácil, né? Só para, e é isso. And I was thinking this is fun because the way that he said was like this was a easy thing, so just stop. It's very simple. E aquilo tocou meu coração porque a gente sabe que não é fácil, mas é uma questão de decisão. A gente precisa decidir, vou fazer ou não vou fazer. E nós temos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio para isso. And we know this is not easy, but we know what is the correct and what is not correct. And we have the fruit of the Spirit and also have the self-control to avoid us to make wrong things. Então, se tudo isso é uma questão de decisão, eu queria pensar em duas coisas apenas que fazem, talvez, pelo menos ao meu ver, o que Deus falou comigo, que fazem com que nós não decidamos escolher Ele naquele dia. As this is something of a choice, I want to see two things that make us not choosing God. A primeira é que a gente quer estar no controle sempre. The first thing that we always want to be in control. Em Gálatas, novamente, 5, no verso 16, que foi o primeiro que a gente leu, em outra versão diz assim, eu quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. In Galatians 5, in the verse 16, say, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. E essa palavra dirigir, deixem que o Espírito Santo dirija, é a mesma coisa que deixe que ele esteja no controle. So live by the Spirit is the same as let the Spirit be in control of us. E a gente é egoísta por natureza. And we are selfish by A nature. gente não quer deixar o nosso controle para dar o controle para uma outra pessoa, um outro ser que seja. We don't want to let away our control to give for someone or the people, no matter who is. Eu, pelo menos na época de escola, eu lembro que eu não gostava muito de fazer trabalho em grupo. In the school times, I remember that I didn't like to make the works of school in group. Porque aquilo não dependia só de mim. Então eu tinha medo de, na hora da apresentação, alguma coisa dar errado ou alguma parte sair errado porque não dependia só de mim. Ou seja, não estava no meu controle. Because it isn't something that only depends on me. Because if something goes wrong in the presentation of the work, it's not something that I could control because I wasn't in control. Mas eu queria que você entendesse que o fato de você não deixar o Espírito Santo controlar a sua vida não significa que você está no controle ainda. But I want you to understand that the fact that you don't let the Holy Spirit be in control of your life
doesn't mean you are in control of your life. Porque se você não é controlado pelo Espírito Santo, que é uma coisa boa, você vai ser controlado por uma outra força, que é o pecado, que é uma coisa ruim para você. Because if you're not being controlled by the Holy Spirit, which is something good, you will be controlled by the sins, which is something bad. Aqui diz: deixem que o Espírito Santo dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Ou seja, são dois tipos de controle. Você tem que decidir qual é o que vai tomar a rédea da sua vida. So you have to live by the Spirit and don't let the sins control you as your sinful nature. So you have to pick what you want for who you want to be in control of your life. Quando Paulo ele advertiu em Gálatas 5, verso 1, que a gente não leu, o povo da Galácia, ele falou o seguinte: Also in Galatians 5, but in verse 1 that we didn't read before, he said that Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let ourselves be burdened again by a yoke of slavery. Como eu disse, eles eram um povo que visava muito essa questão da liberdade. As I said before, the Galatians was a people that always seek for the freedom. Então, Paulo foi inteligente em falar com eles: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. So Paul was smart when he said that Jesus make us free. Jesus make us free. E essa palavra realmente, ela faz toda a diferença se a gente for parar para pensar. Porque o pecado, ele traz uma sensação ilusória de o que é liberdade. Jesus make us really free. This word really, it make all the difference because the sins make this illusion for us that we are free, but we are not free. O pecado, ele pode te dar uma sensação de você ter a liberdade para você ir em uma festa e se drogar e beber álcool e ter uma felicidade naquele momento. The sin can give you a illusion that you are free to go for a party, to use drugs, to drink alcohol, and to have a pleasure in that moment. Mas depois aquele vazio vai voltar de qualquer forma. But this empty that has in your heart when you don't have the Holy Spirit will come back. E a Elaine, na quinta-feira, no PGM, falou algo muito interessante também. Ela falou que o Espírito Santo faz a gente transbordar. Last Thursday, Elaine said to us that the Holy Spirit make us Transbordar. Jesus entendeu. make us be more than fulfilled. Então, assim, o pecado vai te trazer, talvez, naquele momento, uma sensação que você está completo. Sin make you maybe give you the feeling that you are full. Então, as coisas desse mundo podem parecer que vão te completar. Talvez um relacionamento, talvez drogas, festas, qual seja o vício ou o problema que te afaste de Deus. Isso pode fazer com que você se sinta completo em um momento, mas uma hora o vazio vai voltar. The things of this world can make it looks like you are being fulfilled of yourself. This can be people's or relationship or parties or anything, but this feeling of empty will come back. Mas quando a gente se enche, e a gente tem que fazer isso diariamente, do Espírito Santo, faz toda a diferença, porque se você está transbordando, aquilo não vai acabar. But when we fulfill us of the Holy Spirit, it make all difference because the Holy Spirit, that feeling will never go end. E você não ser dependente do pecado, isso sim é liberdade. And you don't be dependent of the sin. This is actual freedom. Então essa palavra que ele usa, realmente livres, muda o contexto porque fala da verdadeira liberdade, que é Jesus. That word truly free makes all the difference. Outra coisa que Deus falou no meu coração, que muitas vezes impede a gente de buscar o Espírito Santo todo dia, é que a gente esquece das consequências de não buscá-lo. The second thing that also makes us not to seek God is that we forgot
the consequences that have when we don't seek God. Aqui em Gálatas, depois de Paulo citar todas as obras da carne, né? Então, impureza, libertinagem, idolatria, tudo isso ele cita. E ele fala aqui depois: declara a vocês, como antes já preveni, no verso 21, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. When Paul says in the verse 21, he said, "I warn you, as I did before, that those who live like this, what he said, the verse that was before, will not inherit in the kingdom of God." Então, gente, não existe meio termo. Não tem essa de, um dia eu estou buscando, no outro dia eu escolho só fazer o que eu quero. You cannot be midway. You cannot one day be seeking God and in the other day do whatever you want. Eu lembro que quando o pastor Felipe pregou aqui, ele falou isso. Ele falou que a gente prega muito, e é verdade que Deus é amor, mas a gente esquece também que ele também é justiça e a autoridade, ele é Deus. Pastor Felipe said when he was here that we preach every day that Jesus is love, but sometimes we forgot that Jesus is also justice. Ele é justo, He is fair. ele é autoridade na nossa vida, He is authority in our lives. e nós temos que amá-lo, mas também temos que temê-lo. We have to love him, but we also have to fear him. Então, isso a gente tem que ver como uma coisa boa. We have to see this as a good thing. Porque nós, se dependermos das nossas forças, a gente não consegue assumir o controle da nossa vida de uma forma positiva. If we depend on ourselves to take the control of our life, we cannot take the full control of our life. Por exemplo, se você perde algum parente, se você perder alguma pessoa, você vai ficar triste, certo? Example, if you lost a parent, if you lost a people, you will be sad, right? Para as pessoas que não têm Deus, não faz nem sentido você ficar alegre numa situação dessa, não faz sentido. The people who don't have God, when they pass for the situation, don't make any sense to be happy. Mas a gente sabe que quando a gente tem Deus e quando aquela pessoa também teve Deus no coração, enquanto esteve na terra, ela na verdade está vivendo também. But when we have God and also these people have God, we know that he we go to heavens. Então, esse tipo de felicidade a gente só consegue com Jesus. And this kind of happiness we can only have with Jesus. Mas a gente também não pode esquecer que quando a gente não tem isso, quando a gente não faz a escolha de segui-lo, a gente não vai herdar o reino dos céus. But we cannot forget when we don't choose seek God, we will not inherit the kingdom of God. A gente está cheio de pregadores hoje em dia que parece coach, né? Que fala sempre tudo muito positivo e você consegue isso, você consegue aquilo, como se dependesse da gente. Às vezes nem cita tanto Deus e Jesus na pregação, se é que a gente pode chamar de pregação. Nowadays we have a lot of preachers that looks like a coach that always motivate us that you can do it, and sometimes don't even mention God in Jesus' name. E realmente, como a gente disse, Deus é amor. And really, God is love, as we say before. Mas a gente tem que falar da verdade. But we have to say about the truth. E se a gente não se converter dos nossos maus caminhos, a gente não vai herdar o reino dos céus. And if we don't turn around away of the bad ways, we will not inherit the God's kingdom. E eu queria deixar bem claro que não é que a gente vai parar de pecar e vai ser santo aqui na terra, porque nós somos pecadores por natureza. And I want also to clarify that we will not stop doing sins and be like a sin in earth, because our nature is sinful. Mas uma vez que você escolhe andar com Ele, But once you choose walk with Him, você busca Ele todo santo dia. you seek Him every single day, E quanto mais você busca, mais você se enche. and as much you seek for Him, as much you be E fulfilled se of você Him. está cheio do Espírito Santo, você não vai fazer o que desagrada a Deus. And when you are fulfilled of the Holy Spirit, you're not gonna do wrong things. Então talvez a solução para nós não pecarmos seja essa. And so maybe the solution for we don't make sins is that. Nosso tempo está passando, então eu vou falar agora duas coisas também que a gente pensou no que pode afastar a gente, mas queria que você pensasse agora no porquê você deve fazer essa escolha todo dia. And also now I want to say for you two reasons why you have to seek God every single day.
É bem óbvio a primeira. The first is very obvious. Mas aqui na Bíblia está falando quais são os frutos da carne. E todos eles são ruins, por mais que pareçam bons. Because in the Bible says every fruits of the flesh that it's all are bad things. E também está falando dos frutos do Espírito, que são bons para a nossa vida. But also says what is the fruit of the Spirit that is a good thing to us. Então, sendo bem redundante, busque o Espírito Santo porque faz bem para a sua vida. So seek the Holy Spirit because it's good for your life. Eu tô falando isso porque, com base no meu relacionamento com Deus, se eu passar uma semana sem orar, que nem a Aline diz, é questão de sobrevivência. Because if I be 1 week, one whole week without praying, this is a thing of survival. Se eu passar uma semana sem orar, uma semana sem ler a Bíblia, uma semana sem buscar a Deus, a minha semana vai ser diferente daquela em que eu busquei. If I be 1 whole week without read the Bible and 1 whole week without praying, without seeking God, this week will be different as the week that I read the Bible, I seek God. Isso faz falta, Because this is something necessary to us. porque quando você experimenta de verdade do amor de Deus, do que Ele pode proporcionar, você não se contenta com as coisas banais assim desse mundo. Because when you truly experience what God can give to us, you don't be happy with the things of here. E eu dei ênfase no quando você, porque muita gente conhece Jesus só de ouvir falar, mas nunca teve experiência com Ele, e às vezes está até sentado aqui. I say when you because a lot of people already heard about Jesus but don't live a truly life with Jesus, and maybe some one of that people maybe be here in this place. Eu era assim. I was like that. Há uns anos atrás, eu sempre li a Bíblia, na verdade, né? I always read the Bible. Eu já falei isso aqui, mas eu li assim, por ler, porque todo mundo na minha casa lia, então eu lia também. I usually read the Bible because every single person in my family read the Bible, so I read the Bible. E eu lembro exatamente da primeira vez que eu li, de uma forma diferente. Eu comecei a chorar e eu nem sabia porque eu estava chorando. But when I start reading in a different way, I start to cry, and I didn't know why I was crying. Mas eu lembro que eu pensei assim, caramba, como é que eu não vi isso antes? É o mesmo texto, por que só agora está falando no meu coração? And I realized I was thinking with myself why I didn't see why this is like that. I didn't see how like that before. Gente, todo mundo conhece Jesus. Todo mundo não, mas a maioria sabe quem ele é. The most of part of the people know who is Jesus, Mas poucos vivem com ele. but only a few people live with him. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, olha, ele só tem coisas boas a me oferecer. Por que eu vou escolher outro caminho? Não faz sentido. The first thing that you have to think is we have only good things when we seek God, so why we have to go the other way around? E eu queria fazer agora uma pergunta, pensando nesse motivo também. And now I want to make a question thinking about it. Eu queria primeiro que você pensasse que todo dia você peca, certo? I want you to know that every day you make sins. E todo dia você fere o coração de quem mais te amou, que foi Jesus. And every day you hurt the heart of the one that most love you, who is Jesus. Mas todo dia a misericórdia dele mesmo assim se renova na sua vida. But every single day His mercy renew in your lives, Porque ele te ama. because He loves us. Então, todos os dias a misericórdia dele se renova na sua vida, independente do que você tenha feito. So independently of what you have done, His mercy renew in your lives every single day. E eu queria te perguntar e que você respondesse em voz alta. Você ama Jesus? I want you to answer in loud if you love Jesus. E agora... E agora pensa aqui na sua cabeça, não me responde. Você tem buscado ele todos os dias? Now think in your mind, do you seek God every single day? Você escolhe ele todo dia? You choose Him every single day? Porque se a resposta dessa segunda pergunta for não, a da primeira não faz sentido de ser sim. Because if this answer is no, the first answer being yes don't make sense. E Deus, ele te amou além das palavras.
And God love you more than the world. Ele te amou com preço de sangue. He love you in the price of blood. Ele sofreu como ninguém jamais sofreu. He suffered as no one have suffered before, Porque ele amou você. because he loved you. Então, escolher todo dia, parar nem que seja 5 minutos para orar e ler a Bíblia e negar os seus desejos, So when you choose seek God and read the Bible, if just 5 minutes a day and say no to the sin, é um ato de amor por ele também. is an act of love for Him. Voltando a quando o pastor Felipe estava aqui, ele também falou outra coisa que eu queria citar. Ele falou assim, a gente tem aquela mania de falar, eu falo com Jesus toda hora. Estou toda hora falando e pensando nele. Pastor Felipe also said before that we have this thing that we every single day we are thinking Jesus, Mas a gente não para um minuto assim realmente para sentar e falar com ele diretamente. but we don't stop a single minute to stop and really talk to Jesus. E eu lembro que ele fez a gente pensar atrás para sua vida. Imagina uma pessoa que te liga e fala assim: "Nossa, vivo pensando em você". But imagine in our lives someone that call you every single day and say that I think about you all Eu days. te amo, eu tô sempre pensando na sua vida. I love you. I always think about you. Mas ela nunca parou um minuto para te ligar e conversar com você. But he never stopped 1 minute to talk to you. Ela nunca foi te visitar. He never visit you. Então que amor é esse que não tem sentido, entendeu? So what love is that? That don't make sense. Então, com Jesus é a mesma coisa. Não adianta falar que a gente está o tempo todo pensando nele, porque a gente não está. So with Jesus, the same thing, because don't make sense we say that we are seek Him every day when we are not. A gente tem que parar e tomar uma decisão. We have to stop and make a decision. Não é uma decisão fácil, It isn't an easy decision, mas morrer na cruz também não foi. but dying in the church it wasn't also easy. Mas ele fez. But He did. Ele fez por amor. He did for love. Então eu queria que a gente pudesse terminar apenas pensando como você tem amado a Deus e se seu amor tem ultrapassado só palavras ou as 4 paredes de estar aqui todo dia ou todo domingo. So to finish, I want to think with you if you really loves God and this love overtake the words and is more than these 4 walls here. Não tem nada que alegra mais o coração dele do que ver a gente realmente o buscando. Por quê? Has nothing that make him more happy when we are seeking Him. Lá em João fala que o amor é a base de todas as coisas. Because in John says that the love is the base of everything. Ele também fala que se você não conhece a Deus, você não conhece o amor. Also he said that if you don't know Jesus, you don't know love. Uma vez conhecendo Deus, você tem o amor. Once you know Jesus, you know love. E se você tem o amor, que é a base de todas as coisas, você tem todas as outras coisas que são citadas aqui no fruto do Espírito Santo. And when you have the love, which is the base of everything, you have all the fruit of the Spirit. Não tem, eu tenho alegria, mas não tenho paz. It's impossible to have joy when you don't have peace. Eu tenho domínio próprio, mas eu não tenho a mansidão. It's impossible to have full control of yourself when you are not peaceful. Não existe isso. Ele não fala os frutos do Espírito Santo, ele fala o fruto. He doesn't say the fruits of the Spirit. He say the fruit of the Spirit. Significa que uma vez tendo amor e o Espírito Santo dentro de nós, todas essas coisas já são dadas a nós também. That means that once you have the love and the Holy Spirit inside of us, all these things are given to us. Mas não é uma mágica, não é toma aqui e pronto, agora siga a sua vida. It's not a magic that you just seek for Him once and you have everything for your whole life. É uma questão de você buscar todo dia. It's a thing that you have to seek Him every single day. Então eu queria orar para a gente estar terminando, porque nós temos a ceia agora. E enquanto eu estiver orando, que você possa refletir, como eu disse, no que tem te afastado, nas coisas que tem feito você se afastar do que Deus espera da sua vida. E que, assim como o pastor Maranhão falou, só para, tenta, ora, busca Deus e Ele vai te dar força. Porque se Ele deu força para Jesus, que era humano,
So, as Pastor Marayan said before, so you need to stop and you have to seek Him, because if He give strength to Jesus that was a human, e ele morreu numa cruz por você, and He dies in the church for us, ele consegue te dar força para você parar de fazer o que tem que parar de fazer. He can give you strengthness to stop the wrong things you are doing. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã por nós estarmos aqui, por nós termos o privilégio de estar aqui. Poucas pessoas têm isso aqui nesse país, a gente sabe disso. Sabe o quanto faz falta. Sabe que no Brasil e em outros países, que a maioria que são brasileiros, tem maior costume. Só que aqui não, aqui é um país mais difícil. E nós, por termos o Senhor no nosso coração, temos total privilégio por isso. Nós sabemos que o Senhor nos dá o fruto do Espírito Santo e todas as coisas que vêm com isso. Então, que o Senhor possa estar conosco todos os dias. Dá em nós o entendimento para todo dia e a perseverança para buscar o Senhor cada vez mais. Muitas vezes a gente não faz isso por preguiça, porque esqueceu. E a gente dá 1 milhão de desculpas, mas o Senhor não deu nenhuma desculpa por morrer na cruz por nós. Nós daqui a pouco vamos estar celebrando a ceia e lembrando desse sacrifício. Então, que o Senhor diariamente possa lembrar a gente, nos dar força para te buscar, porque o Senhor dá força para a gente também. Que nós possamos ter isso no nosso coração. Que o que faz nós nos afastarmos do Senhor possa parar e que nós possamos ter força suficiente para parar com isso. Cada um aqui sabe o que faz de errado. Nós não somos santos e nós nunca vamos ser dignos e merecedores do seu amor. Mas todo dia o Senhor renova a nossa vida, todo dia o Senhor demonstra o seu amor para com a gente, demonstra o seu cuidado para com a gente, realizando coisas que nós queremos, realizando desejos do nosso coração, e muitas vezes a gente nem sequer para agradecer. Nós pedimos perdão por isso. Eu acho que eu falo em nome de todo mundo aqui, que nós somos pecadores e que nós pedimos perdão por tudo que a gente cometeu até agora. Que o Senhor possa estar lavando nossa alma, limpando nosso coração, purificando a nossa mente, para que nós possamos te buscar a cada dia. E que nessa busca o Senhor se faça presente na nossa vida. É isso que eu te peço e também te agradeço. Em nome de Jesus, amém.